Cancelei meu casamento quando um gerente de hotel deixou escapar que minha noiva estava se agarrando com outro homem dias antes do nosso casamento. Hoje era para ser o dia do meu casamento, o dia mais feliz da minha vida, me casar com o amor da minha vida, mas veja aqui, estou escrevendo sobre minha vida miserável. Tenho 37 anos e estava prestes a me casar com Briana de 29 anos hoje. Eu a pedi em casamento um mês atrás e ela estava radiante com isso. Estamos nos vendo há quase 2 anos e eu senti que era hora de trocarmos votos. Eu sou mais do tipo nerd entediante e introvertido. Se me pedissem para planejar um evento eu provavelmente faria o básico e acabaria com isso. Então quando ela se propôs a assumir o comando eu entreguei felizmente meu cartão de crédito para ela. Essa foi a minha contribuição para o nosso casamento. Briana queria contratar um organizador de casamentos para o grande dia. Ela estava envolvida em cada detalhe básico do evento. Eu queria que o casamento fosse em um mês, mas ela disse que levaria pelo menos 3 meses para fazer o tipo de casamento que ela queria. Eu concordei em fazer do jeito dela. Conheci o organizador uma vez para fechar o negócio e na próxima vez que os vi meu mundo desabou. Briana havia selecionado 2 organizadores de casamento para eu conhecer e escolher um. Escolhemos a Mera, que era muito boa no que fazia. Eu sei que a preparação estava acontecendo. Fiquei ocupado no trabalho tentando terminar tudo antes do casamento. Tínhamos planejado uma lua de mel de uma semana em Paris, então eu tinha que terminar meu trabalho antes disso. Briana costumava me atualizar sobre o progresso e eu estava de boa com isso. O planejamento estava indo bem, então um dia Briana me disse que Mera sofreu um acidente e fraturou os joelhos. Ela ficaria de gesso pelas próximas 6 semanas e em sua ausência seu meio-irmão assumiria o trabalho dela. Alguns dias depois perguntei a Briana se estava tudo bem e ela disse que o irmão de Mera estava lidando bem com tudo. 2 semanas antes do nosso casamento o local que tínhamos escolhido teve que ser cancelado devido à previsão de chuva repentina naquelas datas. Era um local ao ar livre. Então tivemos que mudar para algo indoor. Eles escolheram o salão de banquetes de um hotel 5 estrelas. Briana pediu que eu reservasse um tempo para visitar o novo local e escrever um cheque para eles. Eu tirei 2 horas do meu trabalho. Peguei Briana e dirigimos até o local. Mera estava lá com seu irmão. Ela se recuperou de seus ferimentos, mas seu irmão ainda estava lidando com os preparativos. Nós 4 estávamos esperando pelo gerente responsável pela reserva chegar. Poucos minutos depois uma mulher de meia idade chegou. Ela se apresentou como a gerente do salão de banquetes e foi direto cumprimentar Briana dizendo: "Você deve ser a noiva, o brilho do seu rosto fala por si só." Nossos amigos também diziam que Briana estava radiante desde que eu a pedi em casamento. Enquanto o casamento poderia ser um motivo, havia outros fatores também. Briana ficou pálida ao ver aquela mulher e estava cortando enquanto ela falava. Depois de abraçar Briana, aquela mulher cumprimentou o irmão de Mera e disse: "Você é um homem de sorte por ter uma mulher tão linda como sua noiva. Não é de se admirar que você não conseguisse tirar as mãos dela." Briana sorriu e interveio. "Deve ter havido algum mal-entendido." A mulher, tentando tranquilizar Briana, disse: "Ah, não fique envergonhada. Vocês 2 estão tão apaixonados e vão se casar em breve. Eu administro este hotel. Vejo tantos casais se agarrando no elevador todos os dias, então não é grande coisa para mim." Mera percebeu o desconforto da situação e tentou intervir, mas era tarde demais. Ela disse: "Ok, estamos aqui para discutir o orçamento final do local." Eu me levantei e saí sem dizer uma palavra. Não consegui ficar ali sentado fingindo que nada havia acontecido. Entendi exatamente o que estava acontecendo ali. Briana correu atrás de mim tentando me parar. Fechei o elevador na cara dela. Corri para o estacionamento e parti. Eu podia vê-la correndo atrás do meu carro no subsolo. Aquela viagem de 15 minutos para o trabalho foi a mais difícil para mim. Meu telefone estava constantemente vibrando com suas ligações e mensagens de voz. Cheguei ao escritório, mas realmente não estava em condições de trabalhar. Solicitei na recepção que não encaminhassem nenhuma ligação ou reunião para aquele dia e cancelei todas as pendentes para o dia seguinte. Depois de centenas de ligações perdidas de Briana, atendi e ela me disse que havia um mal-entendido, que aquela mulher admitiu que poderia ter me confundido com outra pessoa e queria se desculpar comigo. Ela pediu para eu ir encontrá-la novamente e eu disse: "Não sou bobo." Ela insistiu para que eu a encontrasse novamente para esclarecer a confusão. Eu desliguei sem dizer nada. Não respondi mais a ela após aquela ligação. À noite recebi uma ligação de Mera. Ela disse que sentia muito interferir em nosso assunto pessoal, mas também pediu para eu encontrar aquela mulher e ver por mim mesmo o que ela tinha a dizer. Eu disse que não sabia, que não estava com a cabeça no lugar naquele momento. Depois de pensar muito sobre isso, decidi dar o benefício da dúvida e encontrar aquela mulher. Não contei isso para Mera ou Briana. No dia seguinte fui novamente ao hotel e pedi para falar com aquela mulher. Fui escoltado até a cabine dela e ela se desculpou comigo. Ela disse que pode ter visto outra pessoa e confundido com Briana. Eu não estava convencido com a explicação dela. Quero dizer, ela poderia estar confusa sobre uma pessoa, mas não sobre as duas. Ela disse: "Talvez eu tenha visto Briana e aquele jovem juntos durante a visita deles ao local. No instante seguinte vi outro casal se agarrando e fiquei confusa." Pedi a ela para me mostrar as imagens das câmeras do elevador no dia em que Briana visitou o local. Ela ficou pálida de repente e gaguejou ao dizer que não podia, que era contra a política da empresa mostrar as imagens das câmeras para pessoas de fora. Essa política de segurança era compreensível, mas o comportamento dela ainda era suspeito para mim. Perguntei por que ela estava se explicando tanto e por que precisava ser tão apologética. Ela disse que estava preocupada em ser demitida se Mera reclamasse de seu comportamento fofoqueiro
para o dono do hotel. Quero dizer, o hotel perdeu suas reservas por causa da intromissão dela. Eu disse: Olha, não acredito na sua explicação, mas se você está preocupada com seu emprego, posso garantir que não será afetado. Liguei para Meera na frente daquela mulher e disse que estava cancelando a reserva do local e que ela não deveria fazer nada para prejudicar o emprego da mulher. Meera perguntou se eu tinha encontrado aquela mulher. Eu disse que sim e que ela havia esclarecido a confusão do lado dela, mas ainda queria cancelar o casamento e não tinha nada a ver com a gerente do hotel. Meera disse: ok, e desligou. Aquela mulher me agradeceu por isso. Enquanto saía, ela pediu meu cartão e dei a ela. Mais tarde naquela noite recebi uma ligação dela e ela me disse que realmente viu Brianna com aquele cara do hotel e não houve confusão. Ela concordou em mentir para mim para salvar o emprego dela. Brianna implorou para ela mentir e até insinuou suavemente que reclamaria à administração sobre o comportamento intrometido dela. Perguntei por que ela estava falando a verdade agora, e ela disse que fui gentil com ela e ela queria que eu soubesse a verdade, pois ela tinha uma casa destruída por causa de um marido infiel. Então ela entende a dor da traição. Bastante justo. Não contei isso para ninguém. Enquanto isso, Brianna continuava me enviando mensagens fofas e selfies. Ainda não a bloqueei ou confrontei sobre a verdade, embora tenha entendido a verdade já no primeiro encontro com essa mulher. Encontrá-la pela segunda vez me fez refletir sobre a crueldade de Brianna. Quero dizer, como ela poderia se rebaixar tanto a ponto de ameaçar aquela mulher por seu emprego e forçá-la a mentir? Agora me pergunto se realmente conheço a mulher com quem deveria me casar hoje. Edição: eu não fui para casa no dia do casamento, passei a noite no meu escritório. No dia seguinte encontrei aquela mulher no hotel e as coisas ficaram claras. Naquela noite liguei para Meera e pedi que viesse ao meu escritório. Quando ela chegou, disse que queria rescindir o contrato, estava disposto a pagar o que fosse de acordo com a política deles e uma compensação extra por sua perda, mas ela educadamente recusou. Cobrou apenas o que estava no contrato e até me deu um reembolso extra por empatia, mas acho que é por culpa dela porque nossa vida foi arruinada por causa do irmão dela. Ela disse que iniciaria as formalidades de saída e me enviaria um e-mail quando estivesse resolvido. Brianna ainda estava me enviando mensagens perguntando quando eu voltaria para casa e todas aquelas mensagens amorosas e carinhosas. Ela ficou furiosa quando Mara enviou o e-mail de rescisão do contrato. Brianna me ligou pedindo para voltar para casa e conversar como adultos. Respondi que ela precisava sair da minha casa e que não havia mais nada para conversar. Ela veio ao meu escritório, mas pedi para minha recepção não deixá-la entrar na minha sala e dizer que eu estava ocupado. Liguei e pedi para ela sair. Disse que não estava em condições de ter uma conversa racional com ela e que ela não deveria me incomodar por um tempo. Ela saiu de casa com suas coisas essenciais, mas deixou o carro que eu dei a ela no último aniversário. Tenho me segurado firme até agora, mas hoje era para ser meu casamento. As ligações de amigos e parentes estão tornando tudo pior. Desliguei meu telefone desde amanhã. Atualização: passei a próxima semana vivendo em um casulo, limitando minha conversa apenas com minha equipe sênior para assuntos relacionados ao trabalho. Pedi para meu organizador de casamento me fazer um favor e enviar um e-mail de cancelamento para todos os convidados que foram convidados, o que levou a uma enxurrada de ligações e mensagens de praticamente todos. Minha família estava preocupada comigo, enquanto a família e os amigos dela estavam me apoiando para uma reconciliação. Brianna ainda estava dizendo a todos que eu cancelei o casamento por causa de algum mal-entendido estúpido. Depois de uma semana de tristeza e amargura, tive que me mexer e ir trabalhar. Não tenho a luxúria de simplesmente sair da cidade e desaparecer como outros que li neste subreddit. Queria ter essa luxúria agora. Estou me amaldiçoando por sequer tentar entrar nesse amor. Felizmente estive longe de tudo isso por tanto tempo. Deveria ter sido assim desde o início. Meus amigos estavam certos ao dizer que estou atrasado para os sinos de casamento. Isso tem a ver com a estrutura da minha família. Meu pai faleceu quando eu estava no último ano da faculdade, deixando seu negócio de manufatura para mim. Tenho uma irmã e um irmão mais novo. Minha irmã estava no primeiro ano da faculdade quando o papai faleceu, e meu irmão ainda estava no ensino médio. Portanto, tudo caiu sobre mim. Nosso negócio não era do nível multinacional que poderia operar com um conselho e diretores sem a presença do proprietário. É um negócio de manufatura de médio porte onde alguém precisa realmente comandar o espetáculo para sobreviver. Fui rápido em assumir o comando. Não tínhamos outra opção. Tínhamos uma hipoteca da casa e uma educação universitária para financiar para meus irmãos, além de apoiar minha mãe que não trabalha. Trabalhei duro para aprender o negócio e tentei expandi-lo. Estive tão ocupado todos esses anos que minha vida amorosa foi um desastre. Tive alguns casos aqui e ali, mas nada sério, nem mesmo relacionamentos casuais. Na maioria das vezes foi apenas algo casual de uma noite. Conheci Brianna há 2 anos em uma festa de um amigo em comum. Ela era tão animada e alegre que não conseguia tirar os olhos dela. Começamos com um caso casual e nem percebi quando me apaixonei por ela. Ela merece muito crédito por aguentar minha agenda ocupada. Ela foi paciente e compreensiva com meus compromissos de trabalho. Por isso, quando ela disse que queria um casamento do jeito dela, eu concordei prontamente. Ela merecia ter um casamento dos sonhos. Pelo menos era o que eu pensava até agora. Não contei para muitas pessoas o motivo do nosso rompimento. Minha mãe e meus irmãos sabiam. E para o resto, não precisavam saber. Brianna apareceu na casa da minha mãe achando que ela não sabia a verdade. Ela pediu à minha mãe para nos ajudar a reconciliar. Por respeito, minha mãe não revelou a verdade e disse que me pediria para ligar para ela. Eu não queria, mas minha mãe me convenceu a ter um encerramento. É necessário para seguir em frente. Todas as perguntas do porquê quando precisam ser respondidas. Não tenho certeza se realmente preciso de um encerramento ou se já superei isso. Farei se sentir necessidade de ter as respostas. Edição:
Cancelei as reservas da lua de mel que tínhamos para Paris, estava coberto pelo seguro, então recebi o reembolso, exceto pela passagem aérea que cancelei no último momento. Aos que a chamam de interesseira, por favor, não usem essa palavra, não quero rotulá-la de forma alguma porque ela traiu. Terminamos e cancelei o casamento, é isso. Não quero ser desrespeitoso com ela desnecessariamente. Atualização 2. Brianna apareceu na minha porta outro dia. Eu sabia que eventualmente ela apareceria. Se fosse antes, talvez eu tivesse conseguido uma ordem de restrição contra ela, mas agora acho que minha raiva diminuiu. A dor ainda está aqui, mas acho que agora estou pronto para pelo menos ouvi-la. Deixei ela entrar. Ela queria me abraçar, mas eu a bloqueei antes que começasse a falar. Eu disse que sei a verdade, então é melhor não tentar manipular. Ela ficou em silêncio por um tempo e disse que estava ali para confessar e continuou dizendo que A traição não foi intencional, mas simplesmente aconteceu. Uma coisa levou a outra quando Meera machucou o joelho. Eu estava aterrorizada com toda a situação e também meio chateada. O irmão dela, Aaron, assumiu o trabalho dela e eu meio que me envolvi mais para tornar tudo perfeito. Nas primeiras 2 ou 3 vezes nem reparei nele tão de perto. Nossa conversa era muito superficial. Só quando fomos experimentar o vestido de casamento e vi como ele selecionou tudo meticulosamente para combinar com meu gosto e elegância, é que eu notei. Ele estava sendo muito gentil e doce comigo. Desculpe, sei que estraguei tudo. Acabei me apaixonando pelos comentários dele sobre minha beleza e características. Inconscientemente buscava a validação dele. Foi tão lisonjeiro que não resisti. Ela desabou soluçando alto. Perguntei a ela quando eles cruzaram os limites. Ela perguntou se eu realmente queria saber todos os detalhes. Eu disse que sim. Ela disse: Quando fomos visitar o local do hotel, Aaron me pegou de carro. Fiquei impressionada com o cavalheirismo no carro. Ele estava tentando me tocar, mas eu não correspondi. Mas eventualmente nos beijamos no elevador. Foi quando a gerente nos viu coincidentemente. Ela nos viu de novo quando estávamos saindo do hotel. Estávamos nos beijando novamente. Perguntei se foi só isso e ela balbuciou que não. Então, reservamos um quarto no mesmo hotel e fizemos isso 2 ou 3 vezes. Isso me sufocou tão profundamente que tive que levantar e ir para o alpendre da frente para respirar um pouco. Brianna também estava engasgada por causa da respiração pesada. Eu percebi que sua culpa estava lhe causando dificuldades. Ela parecia patética. Ela continuava chorando e pedindo desculpas. Não consegui segurar minhas lágrimas. Ela segurou meus braços e perguntou se havia a menor chance de voltarmos juntos. Eu disse que não. Ela deixou ele dormir com ela só porque ele a elogiou generosamente. Foi um negócio tão barato para ela. Não posso confiar em alguém tão superficial. Quero dizer, se a razão dela é que os elogios lisonjeiros dele a atraíram para a cama dele, então poderia haver tantas áreas onde eu falhei e outros são bons nisso. Estou ocupado no trabalho. Não sou do tipo romântico. Sou introvertido e não sou muito bom em dar elogios. Isso significa que toda vez que ela conhece um cara que tem essas qualidades que eu não tenho, ela vai trair. Ela disse que eu estava chamando indiretamente ela de algo pejorativo. Eu disse que não estou rotulando ela de nada, apenas falando fatos. Ela nunca me traiu todos esses anos e nunca me achou incompetente. Ela disse que meu amor era suficiente para ela. Eu queria que fosse, mas não é. Não quero viver com um sentimento constante de insegurança e incompetência, de que ela possa encontrar alguém melhor e bagunçar tudo de novo. Houve várias rodadas de colapsos, choros e pedidos de desculpas por horas. Eu percebi que não estava funcionando, estava piorando para nós dois, especialmente para mim. Eu estava ficando fraco e caindo em lágrimas, então mostrei minha determinação e me levantei para sair dizendo que tinha embalado e guardado o restante das coisas dela na garagem. Ela não disse nada e continuou soluçando. Voltei depois de 1 hora e ela tinha ido embora. Verifiquei a garagem e ela tinha levado suas coisas. Me senti mais leve depois disso. De fato, o encerramento ajudou no meu caso. Não achei que precisava, mas fico feliz por ter ouvido minha mãe e tentado. Atualização 3. Esta será principalmente minha última atualização. Atualizar aqui me ajudou a clarear minha mente e seguir em frente. Obrigado a todos que me fizeram sentir que não estou sozinho nisso. Desbloqueei Brianna, mas deixei claro que não vamos ficar juntos. Ela entende isso agora e não me incomoda mais. Ela também confessou a verdade aos pais dela, que então me ligaram para se desculpar. Depois que cancelei o casamento, eles estavam literalmente ameaçando me caçar. Depois de saber a verdade, eles ficaram arrependidos. Eu disse que estava tudo bem e compreensível. Não guardo ressentimentos contra eles agora que minha raiva passou. Sinto que talvez eu também tenha um papel a desempenhar nessa traição. Preciso trabalhar em expressar meus sentimentos e fazer com que meus entes queridos saibam o quanto eu os amo. A comunicação tem sido meu problema. Amo minha família e daria minhas pernas e braços por eles, mas raramente disse a eles que os amo. O mesmo vale para Brianna. Eu a amava mais do que qualquer outra coisa, mas não fui generoso em expressar esse sentimento. Ela é a mulher mais bonita que já vi, mas não disse isso a ela o suficiente. Não estou justificando a traição dela de forma alguma, nem planejo qualquer reconciliação, mas sinto que isso é minha incompetência. Agendei uma consulta com o terapeuta e estou ansioso para trabalhar nesse aspecto da minha personalidade. Não desejo nenhum relacionamento sério agora, pelo menos no futuro próximo. A desilusão amorosa é difícil, é realmente doloroso. Obrigado por lerem isso e participarem do meu post. Agradeço todos os comentários, bons e ruins. Próximo relato. Minha esposa e eu planejamos aprender francês juntos. Na França, depois de economizarmos por anos e nos mudarmos para lá, descobri que ela estava me traindo com um colega de classe.
Minha esposa e eu costumávamos ser melhores amigos antes de nos casarmos. Nós nos conhecemos na faculdade, mas nos tornamos amigos íntimos cerca de 3 anos depois de sairmos da faculdade. Minha esposa estava passando por uma fase muito difícil quando nossa amizade começou. Ela havia perdido recentemente o pai para o câncer e ao mesmo tempo descobriu que sua melhor amiga estava com seu noivo. Não consigo explicar como ficamos tão próximos, mas lembro que começamos a conversar um dia e nunca paramos. Por 2 anos fomos melhores amigos e contávamos tudo um ao outro. Eu sempre estava feliz por tê-la por perto porque amava sua aura. Ela era sempre tão enérgica e sua risada era derretedora. Além disso, minha esposa e eu éramos muito parecidos, tínhamos paixões semelhantes, amávamos os mesmos esportes e tínhamos hobbies semelhantes. Era quase como se fossemos feitos um para o outro. Com o tempo percebi que tinha me apaixonado por minha esposa, então corajosamente a convidei para sair e ela disse sim. Acabamos namorando por 10 meses e nos casamos. Ser casado com minha esposa foi divertido no início porque estávamos sempre ansiosos para explorar e experimentar coisas novas juntos. Ela tem uma mente muito aberta e aceitava qualquer ideia que eu tivesse. Não tínhamos filhos ainda, mas fizemos um plano sólido para tê-los após 3 anos. Enquanto minha esposa trabalhava como secretária em uma grande loja de animais de estimação, eu era mecânico e trabalhava em uma empresa de automóveis. Ambos estávamos planejando ativamente nosso futuro e uma visão específica desde que namorávamos. Enquanto namorávamos, minha esposa e eu concordamos em aprender pelo menos 3 idiomas diferentes antes de envelhecermos, e o primeiro idioma em nossa lista era o francês. Poderíamos simplesmente ter baixado um aplicativo de idiomas, aprendido no YouTube ou feito um curso de idiomas online, mas minha esposa insistiu que viajássemos para a França para aprender o idioma. Sentir a cultura e estar em uma classe onde um falante nativo de francês nos ensinaria. Parecia uma ótima ideia e como amamos explorar, começamos a economizar para isso. Por 2 anos reservamos dinheiro todo mês para nossa viagem à França, e quando acreditamos que era o suficiente fizemos nossa viagem. Era nossa primeira vez na França, então você pode imaginar que estávamos como crianças que foram à Disneyland pela primeira vez. Amamos tudo o que vimos e estar perto de pessoas que falavam francês constantemente nos motivou a levar a sério o aprendizado do idioma. Começamos as aulas na mesma semana pois já havíamos conferido a escola em que queríamos nos matricular antes de viajar para a França. Estávamos em uma turma de cerca de 15 pessoas que também queriam aprender o idioma, e foi muito divertido. Nossa turma estava destinada a durar apenas 3 meses. Minha esposa acreditava que 3 meses de aprendizado direto com um nativo francês nos ajudariam a aprender o básico do idioma e falar, e ela estava certa. Viver em um ambiente com predominância de falantes de francês também ajudou. Durante os 3 meses em que moramos na França nos divertimos muito e aproveitamos nossa estadia lá. Também tivemos a oportunidade de nos relacionar e conviver com outras pessoas, e fizemos alguns amigos. Minha esposa era uma borboleta social muito sociável e fazia amizades facilmente. Ela até tinha mais amigos em nossa turma do que eu. E eu não me importava. Sabia que era parte da personalidade dela e que ela estava apenas procurando mais pessoas para praticar o idioma. Bem, eu estava errado. Minha esposa estava envolvida em algo muito maior do que simplesmente praticar o idioma com seus novos amigos. Perto do final de nossa turma era obrigatório para todos fazerem um exame, e tínhamos entrado com sucesso nessa fase. Um dia, enquanto minha esposa e eu estávamos em nosso apartamento temporário nos preparando para nossos exames, naquela tarde o celular dela tocou. Ela havia deixado o celular em cima de um de seus livros e foi para o quarto escolher o que vestir mais tarde. Quando olhei para a tela do celular dela, vi que a mensagem estava escrita em francês e fiquei impressionado que minha esposa tinha chegado ao ponto de receber mensagens em francês. Para testar minhas habilidades de leitura em francês, li a mensagem para ver se conseguia entender. Funcionou até certo ponto. Não consegui entender a mensagem inteira porque havia palavras que me confundiam. No entanto, entendi algo na mensagem que parecia suspeito. Para ter certeza do que eu tinha lido, usei um tradutor de idiomas e fiquei perplexo com o que li. Ao traduzir as mensagens para o inglês, descobri que minha esposa estava tendo um caso com um de nossos colegas de classe. Ele tinha sido parceiro dela algumas vezes e eles se davam bem. Mas não apenas isso, eles também estavam planejando trapacear no exame e me trair depois, quero dizer, dormir juntos. Fiquei tão furioso e me senti traído. Nem podia acreditar que minha esposa estava tendo um caso com alguém que mal conhecia há 3 meses e escolheu destruir nosso casamento, as lembranças e sabotar todos os planos que fizemos para o nosso futuro. Depois de me controlar, tirei uma foto da mensagem com meu celular. Logo após, minha esposa entrou na sala. Tentei controlar minhas emoções como a maioria dos homens diz que fazem neste canal, mas não consegui. Estava me consumindo por dentro e antes que percebesse, a confrontei e gritei com ela. Ela tentou mentir dizendo que não havia nada entre eles e que talvez eu tivesse interpretado mal a mensagem. Então mostrei a ela a tradução para o inglês e ela ficou em silêncio. Depois de alguns minutos de silêncio, ela disse que poderia explicar e que estava apenas tentando explorar e se divertir. Eu quase explodi quando ela disse isso, mas tive que me manter calmo e sair imediatamente. Saí de casa e fui direto para a nossa escola. Mostrei a mensagem para a pessoa que eu sabia que estava no comando. Quando a mensagem chegou às pessoas certas, todos os exames anteriores que minha esposa e seu parceiro tinham escrito foram automaticamente cancelados. Como ainda tínhamos mais algumas provas antes de retornar ao nosso país, tive que ficar com um dos novos amigos homens que fiz lá até escrever minha última prova. Depois da minha última prova, voltei para casa antes da minha esposa. Evitei-a o tempo todo que estávamos na França e não atendi nenhuma de suas chamadas ou ouvi as inúmeras mensagens de voz que ela enviou. Quando ela retornou para casa, encontrou todas as suas coisas na varanda da frente. Mesmo assim, ela ainda tentou me implorar e afirmou que ela e seu amante não haviam feito nada sério, exceto beijos. Nesse ponto eu não me importava se eles tinham feito algo sério. Suas intenções eram tudo que
que importava. Eventualmente nos divorciamos. Antes de seguirmos caminhos separados, meus resultados saíram e fui muito bem. Quanto a minha esposa e seu amante, foi dito a eles que poderiam refazer a turma se quisessem, mas isso seria às custas de uma nova taxa. Ela não pôde fazer outra turma porque levamos 2 anos para juntar dinheiro colaborativamente e pagar por nossa acomodação. Ainda dói quando lembro como estávamos tão apaixonados um pelo outro, nossos planos e o tipo de vida que estávamos construindo, mas tudo é para o melhor para mim. Estar solteiro é melhor do que estar com uma mulher que se envolve com qualquer homem que se aproxima. Eu sei que segui em frente, mas vai levar muito tempo para confiar em uma mulher ou sair com uma novamente. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.